chamadas planos ou coordenadas UTMs, é a mesma ideia do que a gente falava lá de coordenadas geográficas. Acho que todo mundo deve estar vendo minha tela. E quando a gente fala desse sistema de coordenadas, nós precisamos lembrar aí, principalmente, deixa eu só ajustar aqui a gravação para vocês, pronto. Quando a gente fala aí sobre sistema de coordenadas, nós estudamos na primeira VA sobre as coordenadas geográficas, né, em que a gente trabalhava lá longitude, latitude, falou um pouquinho também sobre a altitude. Lembrando que coordenadas nada mais é do que definir a nossa posição, ou seja, a nossa localização em relação à superfície da Terra, ou seja, em qualquer ponto da Terra a gente consegue definir uma posição. E isso é importante quando a gente trabalha aí com geoprocessamento, porque tudo que nós vamos fazer em termos de geoprocessamento, em termos de agricultura de precisão, em termos de agricultura digital, eu preciso ter a posição conhecida, ou seja, a localização geográfica, porque é a partir dela que a gente consegue ver aquela questão da variabilidade espacial, aquela questão da noção do espaço, para poder tomar decisões aí no que diz respeito ao que a gente faz aí voltado para a agricultura em geral, né, nas intervenções agronômicas. Então, coordenada geográfica são aquelas coordenadas em que a gente define qualquer ponto da superfície baseado praticamente em linhas, né, sobre a Terra, que a gente fala aí que são linhas imaginárias, que são as linhas de paralelos e meridianos, em que, na verdade, são as nossas coordenadas de longitude e latitude. Vou voltar com vocês um pouquinho sobre essas coordenadas geográficas, só para a gente relembrar um pouco sobre as características delas, e depois a gente vai falar um pouco sobre as coordenadas chamadas coordenadas UTMs. Básico do básico aqui, gente. Coordenadas geográficas são coordenadas medidas em graus, né? Ou seja, graus, minutos e segundos. Coordenadas UTMs, também chamadas de coordenadas planas, são coordenadas medidas em metros. Em geral, nós falamos que os sistemas de coordenadas UTMs são projeções dentro da cartografia, né? Então são transformações que a gente realiza aí, entretanto muito útil também para definir posição, para elaboração de alguns mapas e gerar alguns tipos de resultados aí. Enfim, a gente tem aí, né, esses dois tipos de coordenadas, e lembrando um pouquinho sobre coordenadas geográficas, nós temos lá a longitude. A longitude ela é definida a partir de uma referência, que é o meridiano de Greenwich. E aí, a partir desse meridiano, nós temos longitude a leste, ou também chamada de longitude positiva, que você vai ter coordenadas que podem variar de 0 até 180 graus leste ou positivo. E eu tenho coordenadas que podem variar de 0, que é em cima do meu meridiano, até 180 graus oeste, ou seja, ou negativo, nossa coordenada de longitude. Com relação à nossa coordenada de latitude, nós temos como referência o Equador, na verdade a linha do Equador aqui, né, que é a nossa latitude 0. Lembrando que o meridiano de Greenwich é a nossa longitude 0. Então, em relação à linha do Equador, a gente tem coordenadas que podem variar do 0 até 90 graus a norte ou positivo, ou do 0 até 90 graus sul ou negativo. E aí é importante lembrar a forma que a gente deve escrever as coordenadas. Aqui está até um pouquinho diferente do que a gente viu lá em sala. Em sala eu falei para vocês que a gente escreve sempre aí longitude, vírgula, latitude. Aqui, nesse exemplo, está justamente latitude, vírgula, longitude. E essa diferença que pode acontecer em alguns casos específicos, e aí como a gente trabalha com gel, ou seja, o uso de softwares, de programas aí computacionais para estar nos auxiliando na elaboração de mapas, principalmente, eu tenho que tomar um cuidado. Se o meu programa que eu estou utilizando, ele trabalha latitude, longitude, ou ele trabalha longitude, latitude. Esse exemplo que está aqui para vocês, que vocês estão vendo, está latitude, longitude, tanto na forma de graus, minutos e segundos, quanto na forma de graus decimais.
Em geral, pessoal, os softwares, né, esses programas que a gente trabalha, eles trabalham principalmente nesse sistema de graus decimais, em que você pega o minuto e o segundo e transforma tudo isso para graus. Então, se eu pegar 24 minutos, dividir por 60 e 15 segundos e dividir por 3.600, essa coordenada de 15 graus, 24, 15 segundos norte tem esse mesmo valor aqui em graus decimais, que é passando os minutos e segundos tudo para graus. Quando você trabalha em graus decimais, é comum você trabalhar com o sinal da coordenada e não trabalhar com as letras. Toda vez que é norte, é positivo. Então, 15 graus 24, 15 é 15,23456 positivo, porque está acima aqui da linha do Equador. A 30 graus 10 minutos e 3 segundos leste, a leste aqui ficou trocado ali, né? Na verdade ali era para ser oeste, tá? Vou até corrigir para vocês. 30 graus 10 minutos e 3 segundos a oeste, que seria aqui a W, ela significa que coordenada a oeste é uma coordenada negativa. Então, se é negativo e eu pego os 10 minutos e 3 segundos e divido 10 minutos por 60, 3 segundos por 3.600, eu tenho a minha coordenada de longitude na forma de graus decimais. Então, é muito comum, dependendo do aplicativo ou do software que você está utilizando, aparecer na forma completa, né, ou na forma de graus decimais. Entretanto, a gente sempre tem que observar como é feita a leitura dessas coordenadas nos softwares aí principalmente. Em sala, em geral, e aí aqui na disciplina, nós padronizamos, né, uma forma de leitura em que primeiro nós vamos ler longitude, depois nós vamos ler a latitude. Então, trouxe aqui até para vocês dois exemplos para estar justamente mostrando. Esse primeiro aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ficou um pouquinho apagado, mas quando você usa aí, por exemplo, o Google Maps ou Google Earth no computador ou no celular de vocês, o Google ele lê por padrão latitude e longitude. Então a primeira coordenada que aparece aqui, menos 22,95 graus, e a segunda, menos 43,21 graus, estão se referindo a 22 graus sul e 43 graus oeste. Negativa porque a latitude abaixo da linha do Equador, e negativa porque a longitude à esquerda do meu meridiano, igual mostra a outra forma de leitura aqui, ó, graus, minutos, segundos. Então, tomem cuidado, né, principalmente em aplicativos e softwares, porque pode aparecer invertido. E aí eu tenho que ter essa noção de coordenadas para que eu consiga avaliar isso bem. Identificar se a primeira coordenada é latitude ou se a segunda é longitude. Em termos de sala, em termos de avaliações, em termos de atividades, nós vamos padronizar isso aqui, ó, longitude e latitude. Até porque a maioria dos softwares que a gente vai estar trabalhando aí, como o ArcMap, da nossa primeira aula prática, o QuantumGIS, de outros softwares aí, eles sempre trabalham com coordenada X, que é a longitude, coordenada Y, que é a latitude. E aí, se eu olho aqui com atenção no rodapé do meu programa, está lá menos 41,068, ou seja, menos 41 graus oeste, e menos 26,717, ou seja, menos 26 graus a sul. Sinal negativo oeste, sinal negativo sul aí que a gente tem em termos de coordenadas, né? Então, beleza. Se a gente padronizou que a gente vai ler sempre longitude e latitude, uma questão importante no que diz respeito às nossas coordenadas, a gente trabalhando aí exemplos de Brasil, é que o Brasil ele está sempre a oeste do meridiano, então quer dizer que a longitude nossa sempre vai ser negativa, e praticamente toda a extensão territorial do Brasil está abaixo da linha do Equador, ou seja, latitude sul.
Então, se você pega uma coordenada em qualquer ponto em Goiás, em qualquer ponto em São Paulo, em qualquer ponto no Paraná, no Mato Grosso, que seja, vai vir coordenada de longitude negativa a oeste do meridiano e latitude negativa abaixo da linha do Equador, né? Aqui é só para a gente relembrar um pouquinho, né, no que diz respeito a essas coordenadas. O que eu quero que vocês guardem aí, principalmente, essa questão das coordenadas. Latitude em relação à linha do Equador vai ter valores até 90 graus a norte ou até 90 graus ao sul. Longitude definida em relação ao meu meridiano de Greenwich, ela vai ter coordenadas até 180 graus a leste, a oeste aqui, né, que é a esquerda, ou 180 graus a leste. Longitude W, né, oeste, negativo. Latitude sul, negativa. Então, se a gente pega a linha do Equador e o meridiano de Greenwich como referência, aqui em cima, latitude positiva e longitude negativa. Aqui na região de Europa e Ásia, a gente tem latitude positiva e longitude positiva. Aqui abaixo, né, da linha do Equador, um pedaço da África, Austrália, aqui, Oceania, nós temos a latitude negativa, porque está abaixo da linha do Equador, e longitude positiva. E aqui na região onde está o Brasil, né, aqui abaixo da linha do Equador e à esquerda do meridiano, latitude negativa e longitude negativa. Então, como a gente sempre trabalha com pares de coordenadas, uma coordenada ela não é definida apenas em termos de longitude ou apenas em termos de latitude. Então, sempre eu preciso descrever tanto longitude quanto latitude para definir minha posição, ou seja, minha localização em qualquer ponto ao longo aqui da Terra em geral. Feito isso, a gente começa a falar aqui hoje um pouquinho sobre as nossas coordenadas chamadas coordenadas UTMs, também chamadas aí de coordenadas universal transversal de Mercator, ou simplificando, coordenadas UTMs. Esse tipo de coordenada, gente, nada mais é do que uma projeção. Então, por ser uma projeção aí em geral, nós fazemos uma projeção de uma coordenada, como se a gente envolvesse aqui, ó, a Terra toda dentro de um grande cilindro. Imagine esse cilindro aí como uma lata de óleo gigante, em que você consegue colocar a Terra toda dentro dela. Depois que você abre essa lata de óleo, você vai planificar, de certa forma, a Terra, né? Você planifica esse cilindro. E o sistema UTM nada mais é do que uma projeção em que eu vou planificar várias partes da Terra. Então, por isso que nós chamamos isso aí de projeções. De maneira geral, quando a gente fala de coordenadas UTMs, a principal característica dela é que a gente trabalha sobre uma superfície plana, por consequência, a gente trabalha com um sistema de coordenadas em metros. Então, diferente lá da longitude, que a gente trabalhava até 180 graus a leste, até 180 graus a oeste, latitude até 90 graus a norte ou até 90 graus a sul, agora nós estamos pegando um determinado pedaço da Terra. Esse determinado pedaço aí destacado nada mais é do que o que a gente chama de fuso UTM. Então, nesse sistema de coordenadas, nós dividimos a Terra em 60 fusos. Então, a gente divide a Terra em 60 partes. Então, quando eu trabalho com o sistema UTM, eu preciso obrigatoriamente definir em qual fuso eu estou trabalhando. Então, por isso que eu tenho lá fuso 1, fuso 2, fuso 3, até o fuso 60. A título de curiosidade, por exemplo, Goiás está entre dois fusos, fuso 22 e fuso 23. Dependendo do local que eu vou fazer um levantamento com coordenadas UTMs, vou elaborar um mapa em sistema UTM, eu preciso definir se o local do meu mapa, se o local do meu levantamento utiliza-se lá o fuso 22 ou utiliza-se lá o fuso 23, por exemplo, quando a gente fala aí de Goiás, né?
Mas em qualquer ponto ao longo da Terra em que eu for trabalhar o sistema UTM, eu preciso de antemão definir esse fuso. Porque se eu escolho um fuso incorreto para fazer o meu mapeamento, para fazer o meu levantamento de coordenadas, definir minha posição, eu estou definindo uma posição errônea, ou seja, eu estou fazendo com que meu ponto se desloque e meu levantamento fique incorreto aí. Como que funcionam essas coordenadas, que a gente chama aí de coordenadas UTMs, pessoal? Por ser uma projeção cartográfica, essa projeção ela não pode ser utilizada em qualquer ponto como as coordenadas geográficas. Até intencionalmente, se a gente olhar com atenção, esse cilindro que eu falei para vocês que envolve a Terra aqui e que define a nossa projeção, não pega a Terra toda. Então eu tenho aqui um extremo no Polo Sul e um extremo no Polo Norte que não está recoberto pela minha projeção. Não está recoberto justamente porque o sistema UTM ele é recomendável que ele seja limitado, e é recomendável e é feito apenas até a latitude de 80 graus sul e 84 graus norte, porque aqui os extremos ocorrem deformações que aí você não consegue trabalhar bem esse sistema UTM. Então, beleza. A gente sabe que esse sistema que nós chamamos de UTM é um sistema de coordenadas que a gente separa a Terra em 60 partes, em que cada partezinha dessa aqui é determinado de fuso. Nós já sabemos também que esse sistema de coordenadas UTMs é uma coordenada métrica, ou seja, a gente trabalha com metros e não com graus. E nós também já sabemos aí que esse sistema de coordenadas métricos aí, ele é limitado. Só pode ser trabalhado entre as latitudes de 80 graus sul até 84 graus norte por causa das deformações que acontecem nesses extremos aí. Sabendo isso, eu preciso determinar, sempre que eu vou trabalhar com o sistema UTM, quais são meu fuso. E aí, para determinar qual é o meu fuso, ou eu preciso saber com exatidão onde está localizado o meu ponto, a minha área, o meu local de interesse. Então, ó, quando eu falo da Terra como um todo, cada linha dessa aqui, ó, é um fuso. Então, eu tenho do fuso 1 até o fuso 60. Pegando em específico aqui o Brasil passa pelo fuso 18 até o fuso 25, né? Então nós temos aí 8 fusos UTMs que são localizados dentro do Brasil. Então se eu vou fazer um levantamento, por exemplo, na região de Goiás, eu preciso identificar se Goianésia, se Anápolis, se o Distrito Federal, se Cristalina, qualquer que seja o local em que eu estou utilizando a minha coordenada UTM, está dentro do fuso 22 ou está dentro do fuso 23. E como que eu faço essa determinação aí? Um fuso, gente, ele é composto de um meridiano central, que é essa linha pontilhada, em que divide um fuso exatamente ao meio. Cada fuso UTM, ele tem uma amplitude aqui, ó, de 6 graus de longitude. Se eu falei para vocês que nós temos 60 fusos e cada fuso tem um tamanho de 6 graus, 6 vezes 60 vai dar os 360 graus da minha coordenada de longitude. O que a gente tinha visto lá na coordenada geográfica? A longitude pode variar até 180 graus a leste e 180 a oeste. O sistema UTM, você pega essa longitude e separa ela em intervalos de 6 em 6 graus. Separando aí nesses intervalos de 6 em 6 graus, eu preciso determinar qual é o fuso que eu estou trabalhando para trabalhar com as minhas coordenadas em metros aí, né? Como que a gente determina esse fuso? Para determinar isso, nós temos a equação, que a equação aí do fuso é dada por 30 mais ou menos a minha coordenada de longitude dividido por 6, e o meridiano central, que é essa linha tracejada que divide meu fuso exatamente ao meio, é dado por menos 183
mais 6 vezes o fuso que eu encontrei. Vamos entender essa fórmula a partir de dois exemplos. Então eu tenho aqui um primeiro exemplo, qual é o meridiano central, zona UTM, aqui é a mesma coisa que fuso UTM, da coordenada de 44 graus e 10 minutos a oeste e 20 graus e 10 minutos ao sul. Gente, é importantíssimo, toda vez que você vai trabalhar com fusos, principalmente quando a gente está elaborando mapas aí, eu preciso não só determinar, desculpe, se eu estou trabalhando no fuso 20, 21, 22, 23, por exemplo. Eu preciso determinar se eu estou trabalhando no fuso, por exemplo, 22 ao sul ou fuso 22 ao norte. E aí a gente tem que lembrar que as nossas coordenadas, o Brasil ele está abaixo da linha do Equador. Então, quando a gente calcula um fuso UTM para o Brasil, nossos fusos sempre vai ser fuso, por exemplo, 22 sul, 23 sul, 24 sul, 25 sul e assim por diante, né? 18, 19, 20 aí também. Tá. Se eu tenho as minhas coordenadas de longitude e minhas coordenadas de latitude, tanto para o primeiro quanto para o segundo exemplo, eu consigo estar trabalhando esse cálculo. Minha fórmula aqui está falando mais ou menos. Mais é quando a minha coordenada for leste e menos quando a minha coordenada for oeste. Eu não faço jogo de sinal. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 44 graus e 10 minutos W ou a coordenada menos 40 graus 57 38, eu não vou colocar 30 menos 40, porque o sinal corresponde à letra. Lembrem, né? Que W é negativo e S também é negativo. Então aqui, longitude oeste, latitude sul. Longitude W, né, oeste, e minha latitude sul aí. Deixa eu trocar aqui a câmera para a gente conseguir fazer o exemplo aí que a gente tem, né? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu mudar aqui para vocês, deixa eu parar o compartilhamento. Vamos ver se vai aparecer. Isso, acho que todo mundo tá vendo, né? Se não tiver aí, avisa no chat. Se eu tiver alguma dúvida, também pode mandar as dúvidas. Olá, então nós vimos que a fórmula é 30 mais ou menos a longitude dividido por 6. Aqui na folha eu já coloquei menos, porque a gente vai trabalhar exemplos e situações práticas em termos de Brasil. Então aí no caderno de vocês, ou algum local que vocês estiverem fazendo anotações, coloquem sempre 30 menos a longitude por 6, sempre que a gente estiver trabalhando com o cálculo de fuso para o Brasil. Se for uma outra situação fora, tem que olhar se a minha longitude é leste ou oeste para usar o sinal. Nós vimos também que o meridiano é menos 183, mais 6 vezes o fuso. E aí se a gente tem essas duas fórmulas aqui, vamos voltar lá no exemplo. A gente tem aqui, ó, qual é o fuso UTM e qual é o meu meridiano central para minha coordenada de 44 graus e 10 minutos W e 20 graus e 10 minutos sul. Pela fórmula, a gente tem que fuso é 30 menos a longitude dividido por 6, substituindo o valor, 30 menos 44 e 10, que é a minha coordenada de longitude, dividido por 6, que está na fórmula. Gente, na hora que eu vou calcular aqui, ó, se vocês jogarem aí na calculadora de vocês, vocês vão ver que a conta vai dar o fuso 22.6. Não existe fuso 22.6, existe o fuso 21, fuso 22, fuso 23. Então, por via de regra, a gente sempre trabalha com o número inteiro mais 1. Ou, para simplificar, a gente sempre trabalha com o truncamento do valor que eu encontrei para cima. 22.6, o fuso nosso é o fuso 23. 22.1,
o fuso é o fuso 23. Então a gente sempre vai trabalhar com esse arredondamento para cima aí. Se eu tenho que o meu fuso é o fuso 23, para minha resposta ficar completa, eu preciso determinar se esse fuso é 23 ao norte ou é 23 ao sul. Vocês estão vendo aí que eu já coloquei 23S. Então é fuso 23 sul, porque minha coordenada de latitude é uma coordenada ao sul. Resumindo, toda vez que vocês forem calcular o fuso UTM, eu faço a conta com a longitude e pego a letra da latitude para identificar qual é o meu fuso. O que é um erro muito comum quando vocês vão calcular fuso aí, provas e trabalhos em geral? Vocês calculam um fuso para a longitude, beleza. Só que pegam essa mesma fórmula aqui e colocam aqui, ó, 30 menos 20 graus e 10 minutos dividido por 6. Tá errado. Porque o fuso UTM, a gente viu lá que ele tem amplitude de 6 graus de longitude. Se a amplitude dele é de 6 graus, então eu vou calcular sempre esse valor apenas em cima da minha coordenada de longitude. Não faço cálculo com a latitude? Não faço. A latitude aqui ela é utilizada apenas para determinar se é norte ou sul. Então, se minha latitude é sul, coordenada 23 sul, nesse exemplo nosso. Para ficar mais fácil, lembrem-se que no Brasil, toda vez nós vamos trabalhar com coordenadas S. E para facilitar aí a vida de vocês, a gente vai trabalhar sempre com exemplos do Brasil. Fez a conta, arredondou esse valor para cima, então vocês vão acrescentar ao final S, a letrinha S, que é o fuso sul, para os nossos exemplos aqui da disciplina, né? E aí, claro, que situações práticas vocês vão usar o que for necessário para cada um aí. O que a gente tem então? Se eu já sei qual é o fuso, eu também preciso determinar qual é o meu meridiano central. Lembrando que o meridiano central é aquela posição que divide meu fuso exatamente no meio. Pela fórmula, o meridiano central é dado por menos 183 mais 6 vezes o fuso. Gente, se vocês pegarem essa coordenada aqui, ó, 22,6 e jogar na fórmula, vai estar errado. Porque para jogar na fórmula, eu preciso usar o meu fuso redondo. Não existe fuso 22,6. Então, vou usar o fuso 23. Então, substituindo os valores, na hora que vocês jogarem aí na calculadora, vocês vão ver que menos 183 mais 6 vezes 23, na calculadora vai me dar o meu meridiano central de menos 45 graus. O meridiano ele é medido em graus, porque ele está referenciado lá ao meu meridiano de Greenwich. Então, o meu fuso 23 está ao meridiano central de menos 45 graus, ou, lembrando que sinal negativo, 45 graus AW, ou 45 graus a oeste, né? Pessoal, como a gente tem um tempo